Muito bom, amigos. Quem puder ligar sua câmera será muito bom, mas se você não conseguir ligar sua câmera também não tem problema. Lembre de ficar muito à vontade para compartilhar aí seus pensamentos e sentimentos que tiverem ao longo da aula. Para começar aqui, amigos, vamos estudar hoje a sessão 23 a 26 de Doutrina e Convênios, que é a mesma designação do Vem Segue dessa semana. Queria compartilhar essa visão geral aqui para a gente começar. Andréia, você poderia ler para nós, por favor? Tá me ouvindo? Sim. Tá. Nos dias e meses que se seguiram à organização da Igreja do Salvador, os membros da família de Joseph Smith e outras pessoas desejaram saber a vontade de Deus para eles. Joseph perguntou ao Senhor e recebeu uma revelação para cada um deles. O Senhor também instruiu Joseph sobre como ele poderia liderar a igreja e prover para sua família. O Senhor revelou sua vontade para Amy Smith. Ela foi chamada de mulher eleita com a designação de consolar o marido, ser escrevente, explicar as escrituras, exortar a igreja e fazer uma coletânea de hinos sagrados. Obrigado, Andréia. Essas sessões, então, amigos, elas são uma série de revelações, de instruções e de mandamentos para alguns membros da igreja, logo ali após a organização, né, da igreja. E nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco, né? Algumas dessas revelações, conselhos e mandamentos que o Senhor deu para esses membros da igreja, inclusive para o profeta. E a gente também, a ideia é que a gente possa ponderar aí como essas revelações e mandamentos também se aplicam a nós hoje como membros da igreja, como discípulos de Jesus Cristo. E também que a gente possa pensar qual é a vontade do Senhor para nós na igreja dele hoje. Qual é o meu papel na igreja de Jesus Cristo hoje? O que que ele espera de mim? Tá bom? Ao pensar nisso, eu queria também começar nossa aula com uma pergunta aqui, ó, com um questionamento, para a gente ponderar. Se o Senhor tivesse uma mensagem para você hoje, o que você acha que ele te diria? Pensa um pouquinho sobre isso, porque essas pessoas elas tinham um grande desejo de saber a vontade delas, a vontade do Senhor para elas na igreja, né? O papel que elas deveriam exercer na igreja. E elas receberam uma mensagem do Senhor personalizada. Imagina que o Senhor fosse também fazer uma mensagem para você, tivesse uma mensagem para você hoje, agora, 20 de março de 2025. O que você acha que ele te diria? Pensa um pouquinho aí. E coloca no chat, se não for muito pessoal, em uma frase, uma declaração, que mensagem você acha que o Senhor teria para você hoje? Dá um minutinho aí para vocês. Eu posso. Pode compartilhar aqui ou só no chat? Pode, agora sim, agora pode. Pode- Pode compartilhar por áudio, no chat, como sentir melhor. Não, hoje eu tava lendo Mateus. Não, é Marcos, deixa eu ver. Porque eu até compartilhei Marcos, capítulo 1. Eu comecei a ler Marcos hoje. E eu tava vendo a escritura em que um leproso chega e ele fala pro Senhor: Senhor, se tu queres, eu sei que tu podes me limpar.
né? E o Senhor, movido de compaixão, ele diz para ele: Eu quero, seja limpo. E essa escritura foi o que me guiou hoje no meu pensamento em relação a deixar que o Senhor me direcione nas coisas e que a vontade dele prevaleça. E eu sei que o Senhor ele quer fazer o melhor para os seus filhos. E quando eu penso nessa pergunta, essa seria a mensagem para mim hoje que o Senhor me diria, que ele quer o melhor e que eu devo deixar ele guiar as coisas, ele tomar as decisões e eu obedecer e seguir. Ah, obrigado, Wanda. Mensagem poderosa. Obrigado por compartilhar. Temos algumas aqui no chat também. O Richard compartilhou aqui. Ser paciente e continua a trabalhar. As coisas darão certo. Excelente, Richard. Obrigado. Andréia, ser paciente em tuas aflições e persevere até o fim e estarei contigo até o fim. Obrigado, Andréia. A Tayla, tem de bom ânimo e perseverança. Excelente. Obrigado, Tayla. E vamos fechar com o Rafael agora. Tá conseguindo me ouvir? Sim, Consegue me ouvir? sim, Ah, yes. é... Tô bacana da garganta, mas caso falhar é por causa disso. Eu tava pensando aqui sobre isso, sobre a primeira coisa que veio na minha cabeça quando tu falou que o Senhor falaria pra mim, né? Me lembrei da minha bênção patriarcal. Certeira, foi logo nela. Mas, assim, agora mesmo, em específico, eu me lembro da situação de Will Smith na cadeia de Liberty, onde ele estava lá e sofrendo muito, né? Passando por várias diversidades. E as últimas palavras que o Salvador fala para ele na revelação é: tuas aflições não durarão mais do que um momento, né? Então, isso me faz lembrar que o Senhor ele quer para mim agora mesmo, nesse momento, na minha experiência de vida até agora, né? Tenho 23 anos. ah, da inspiração que tive quando você fez essa pergunta, é que ele quer que eu passe por algo e ele diz pra mim que vai passar e vai ser só um momento. Por algum propósito, algum Ele- motivo, né? Eu não sei o que é, faço a mínima ideia, mas tudo tem um propósito e um motivo, né? Mas é isso que veio de sentimento pra mim, na hora que você fez essa pergunta. Obrigado, obrigado, Raul. Excelente exemplo, né? Interessante as respostas de vocês, todas elas começaram com um verbo de ação. E o Senhor, Ele quer que nós possamos agir de fato em nossa vida. E especialmente agindo, cumprindo os mandamentos dele, os conselhos dele. E nós vamos abrir agora as escrituras aqui para compartilhar junto com todas essas mensagens que vocês compartilharam. Tem outras mensagens que eles compartilhar, que o Senhor compartilhou com os santos e que podem ser aplicar para nós, né, em nossa vida. Deixa eu compartilhar aqui para a gente abrir lá na seção 24 de Doutrina e Convênios agora. Vocês podem abrir as escrituras aí, quem tiver físico, ou podem acompanhar aqui no slide, tá bom? Nós vamos ler aqui os conselhos e mandamentos que o Senhor deu para alguns membros da igreja, na seção 23 e na seção 24 para o profeta Joseph Smith. Então, à medida que nós fomos lendo aqui, eu queria que você tentasse identificar quais foram os conselhos ou mandamentos que o Senhor deu para eles, para esses membros, e depois de você identificar o conselho, tenta pensar como é que esses conselhos se aplicam a nós hoje, como servos e discípulos de Jesus Cristo agora, nesse nosso momento, tá bom? Conselhos e aplicações. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pedir para Camila Moraes ler o 1 e o 3, o Gabriel Dias lê o 6 e o 7,
da sessão 23. O Rafael Silva vai ler o 1 e o 2 da 24. E o Renê vai ler o 5 e o 6. E o Richard Franco, 7 e 8. Vamos começar. Eis que te digo algumas palavras, Oliver. Eis que abençoado és, e não estás sob condenação alguma. Acautela-te, porém, contra o orgulho, para que não caias em tentação. Eis que te digo algumas palavras, Jairo, pois também não estás sob condenação alguma, e teu coração está aberto e tua língua desatada, e teu chamado é para exortar e fortalecer a igreja continuamente. Portanto, teu dever será para com a igreja eternamente. E isto por causa de tua família. Amém. Gabriel, 6 e 7. Gabriel, na escuta, câmbio. Ih, rapaz, o Gabriel tá ponderando. Rafael, consegue ler o 6 e o 7? Eis que te declaro, Joseph Kennedy, por estas palavras que deves tomar tua cruz, e ao tomá-la, deves orar vocalmente perante o mundo, assim como em segredo e no seio de tua família, e entre teus amigos e em todos os locais. E eis que é teu dever unir-te à igreja verdadeira e fazer com que tuas palavras sejam continuamente de exaltação, para que recebas a recompensa do trabalhador. Amém. Continuo? Não. Obrigado, meu amigo. Renê, você pode ler ali o 1 e 2 da sessão 24? Claro. Vamos lá. Eis que foste chamado e escolhido para escrever o livro de Mórmon e para meu ministério. E livra-te de tuas aflições, e livrei-te de tuas aflições e aconselhei-te, pelo que tens sido livrado de todos os teus inimigos e dos poderes de Satanás e das trevas. Contudo, não tens desculpas para as tuas transgressões. Portanto, vai e não peques mais. O 5 também, Renan. Renê, por favor. E continuarás a invocar a Deus em meu nome, e a escrever as coisas que te serão dadas pelo Consolador, e a explicar todas as Escrituras à igreja. E obrigado, meu amigo. Richard, consegue ler o 6, o 7 e 8? Consigo. E no momento preciso ser-te-á dado o que hás de dizer e escrever. E eles deverão ouvir. Caso contrário, enviar-lhes-ei maldição em vez de bênção. Pois tu servirás exclusivamente a Sião, e nisto terás força. Sê paciente nas aflições, pois terás muitas. Suporta-as, contudo, pois eis que estou contigo até o fim dos teus dias. Obrigado, amigos. Muito bem. Que conselhos mais chamaram a sua atenção aí dentre todos esses que o Senhor deu para esses santos? E que aplicações vocês conseguem fazer para nós hoje, desses conselhos? E mandamentos, né? Poderia comentar um pouco, irmão? Pode, Richard, vamos lá. Eu gostei bastante de muitas coisas. Eu marquei aqui algumas nas minhas escrituras, mas eu gostei muito do versículo 8, né, da seção 24. O Senhor fala para que, acho que acredito que é para Joseph, né, que ele está dirigindo essa parte ainda, e ele fala que a gente precisa, no caso aplicando para a gente, né, precisamos ter paciência porque vamos ter aflições, né? E acho que uma coisa interessante que eu achei aí foi que o Senhor ele sabe das aflições que nós vamos ter, mas ele saber delas não faz com que ele tenha a obrigação de nos salvar de todas, né? De impedir que nós passemos por todas. Na verdade, é o contrário. Ele sabe quais são necessárias, né? As aflições necessárias para que a gente passe, e ele espera que a gente possa contar com a ajuda dele e conseguir passar por elas. Achei muito bom.
Muito bom, Richard. Como é que você se sente sabendo que o Senhor sabe, conhece todas as aflições que nós passamos? Eu acho algo muito bom saber disso, na verdade, ser lembrado. Porque eu acredito que muitas vezes no mundo as coisas são tão corridas, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo disso. E muitas vezes a gente se sente sozinho. E é sempre bom lembrar disso porque o Senhor sabe por que nós estamos passando por algumas coisas. E, e nós, às vezes, não vamos ter a resposta. Ah, mas por quê, Senhor? Por quê? Né? A gente não vai saber no momento. Mas é bom saber que Ele sabe e saber que Ele está no controle. Porque se eu sei que Ele sabe e eu sei que Ele está no controle, eu posso confiar nele. Então, é uma coisa boa. A gente se lembra logo, né? Poxa, por que eu estou passando tudo isso? Não sei, mas eu sei que o Senhor sabe e eu sei que Ele já me abençoou no passado. Então, eu posso confiar nele. Isso é tão importante, né, Richard? Às vezes a gente, em meio às aflições, a gente pode esquecer disso, né? Dessa verdade, de que o Senhor sabe exatamente o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, e Ele pede, sejamos pacientes, né? E alguns de nós terão muitas aflições, como foi o profeta, o caso do profeta, né? Mas o Senhor sabe cada uma delas, cada uma que nós passamos. Ele nos convida a sermos pacientes e confiar nele, que ele está conosco, né? Obrigado, obrigado, Richard. O que mais conseguiram identificar, meus amigos? Posso falar, presidente? Com certeza, Camila, por Eu favor, ajuda. gosto, eu gosto muito quando ele dá o conselho para Oliver em relação ao orgulho. E o Senhor, ele é tão maravilhoso com todos nós, porque ele nos dá a oportunidade, por meio das Escrituras, de sabermos que não seria um desafio apenas para a gente agora, mas era uma coisa que ele sempre vinha se preocupando. Então, por ele ser tão amoroso, nós temos o exemplo. Essas palavras eram para Oliver, mas ela se enquadra perfeitamente para cada um de nós, para que nós possamos ter cuidado, porque o orgulho ele nos trava, ele nos deixa num momento assim que nós podemos perder muitas bênçãos por sermos orgulhosos. E não só bênçãos, mas até mesmo perder pessoas que estão ao nosso redor. Então eu gostei muito. Obrigado, Camila. E foi tão conveniente, né, essa revelação, porque, como você disse, né, o orgulho, ele nos prejudica, né, ele nos afeta e afeta outras pessoas. E Oliver Cowdery, mais tarde, amigos, ele questionou Joseph Smith sobre algumas revelações e anos depois ele acabou se afastando da igreja por causa do orgulho. Então, logo quando a igreja foi organizada, o Senhor deu esse conselho, ó, cuidado com o orgulho, Oliver. Te acautela do orgulho, contra o orgulho. Porque ele conhecia Oliver e sabia como ele era, qual era a índole dele. E o Senhor também nos conhece. E o orgulho pode ser uma grande pedra de tropeço para nós. Obrigado, Camila, por nos lembrar disso. Muito bom. Rafael? E, Fábio, essa revelação, né, essas pessoas, cada uma que recebeu, um dos principais propósitos deles, né, quererem ou receberem, era a questão da igreja, né, do que eles deveriam fazer, né, o que o Senhor esperava deles. E aqui eu fiz uma lista de várias coisas, eu observei que, se for para colocar em referência a nós mesmos agora, né, cada um de nós aqui na aula, referente à igreja, o chamado que a gente tem na igreja, né? Então, foi falado sobre orgulho, a gente se cautelar com orgulho no nosso chamado, né? De a gente fortalecer a igreja, que o Senhor, Ele quer que a gente ore, a gente seja unido à igreja. Todas essas pessoas tiveram um propósito na igreja, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, muito mesmo, foi sobre o que a irmã acabou de falar sobre orgulho aí, né? E você me lembrou de algo importante, que Oliver, ele teve a oportunidade, o Senhor ainda avisou ele, né? E não é se eu não me engano, não é a primeira vez que ele é avisado sobre isso, né? Sobre essa falha dele. Várias vezes, é.
O livro dos Santos também fala mais detalhado sobre isso, né? E às vezes o Senhor, ele dá algo pra gente, né? Ele espera algo da gente, e aí a gente não reconhece isso e acaba entrando naquele ciclo que eu gosto muito do livro de Mórmon, né? De bênção, maldição, reconhecimento, arrependimento, bênção, maldição, que foi o povo de Nefe que passou por essa trajetória toda, né? De orgulho. E foi isso que fez o povo nefita ser destruído, que foi justamente o orgulho, né? E a gente tem que tomar muito cuidado na igreja em relação ao orgulho. Ah, aconteceu tal coisa com algum irmão, algum chamado na igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque ou eu posso me afastar, ou o irmão pode se afastar também, né? Então isso é meio Isso. perigoso. O Oliver Cowdery acabou se afastando da igreja por conta do orgulho. Eu posso me afastar, outra pessoa pode se afastar também da igreja. Isso é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. O Senhor espera muito da gente. O problema é que a gente não reconhece. Obrigado. Obrigado, Rafael. É aquilo, né? O orgulho pode ser uma grande pedra de tropeço para nós e para a igreja, né? Para nossa vida, para nossa família. E esse mandamento de se acautelar não é só para Oliver. Ele se aplica a todos nós, porque em níveis diferentes, todos nós precisamos nos acautelar contra o orgulho, em níveis diferentes. Obrigado, Rafa. Alguém mais quer compartilhar algo? Ei, vou deixar um dever de casa, tá bom? Quando você estiver estudando mais ainda essas designações durante essa semana, tira o nome das pessoas e coloca o seu nome nesses versículos, tá bom? Ao invés de ser Oliver, coloca o seu nome. Ao invés de ser Hiram, de ser Joseph, Knight, coloca seu nome. E tenta ver como essas escrituras se aplicam a você e como o Senhor te conhece pessoalmente, tá? Tem uma citação aqui da irmã Cristina Franco, que você viu como conselheira na primária, queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Moacir, consegue ler para nós? Posso sim. A irmã Cristina B. Franco, que serviu como segunda conselheira na presidência geral da primária, ensinou: O Pai Celestial também conhece você. Ele sabe onde você está, quem você é e do que precisa. Ele ouve e responde suas orações. Por mais que você se sinta solitário, ele sempre está ao seu lado. Você nunca está só. Sempre pode contar com ele. Obrigado, Moacir. Amigos, com base no que a irmã Cristina ensinou aqui, que evidências vocês já tiveram que o Pai Celestial conhecia vocês e estavam ciente do que vocês estavam passando ou sentindo? Que evidências vocês já tiveram dessa verdade na sua vida? O Pai Celestial conhecia vocês e sabia exatamente o que vocês estavam passando ou sentindo. Posso, Lembrar posso de alguma comentar? evidência que puder compartilhar? Pois não? Perfeito. Eu lembro que logo quando eu cheguei de missão, eu acredito que talvez alguns vão poder entender um pouquinho como é, né? Talvez eu já tenha servido missão. Eu me senti muito, foi um período muito difícil, eu me senti muito mal porque acontece aquela quebra, né? A gente sai de uma rotina muito boa, muito certa para algo muito conturbado, né? O mundo começa a cobrar as coisas do mundo e a gente tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo que a gente se acostuma com a casa. E foi um período muito difícil porque eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu estava muito impaciente nessa época. E eu não entendia muito bem como que era o ritmo das coisas, o porquê que as coisas não estavam dando certo, né? Na missão a gente fazia as metas, a gente orava, confirmava com o Senhor, acontecia, pai, era quase um passe de mágica, mesmo sendo tendo suas dificuldades, acontecia as coisas, a gente via os milagres.
Em casa eu não estava conseguindo ver. E foi um período um pouco complicado, emocional, um pouco espiritual por conta dessa prova de fé, né? E eu lembro que eu orei muito, estudei muitas escrituras nessa época, especificamente Éter 12. E foi muito interessante porque muitas vezes eu não tinha vontade de estudar as escrituras. Eu ficava pensando, poxa, mas que sentido que tem? Né? Eu tô numa situação ruim. Eu não estou bem para estudar as escrituras. E é aí que a gente se engana. A gente tem que estudar as escrituras e ir para a igreja realmente quando a gente não está bem. É aí que a gente precisa mais. E eu aprendi isso na prática. Eu lembro que eu estava estudando e eu pude sentir isso. Não foi alguém me falando, mas foi um sentimento, né? Uma coisa muito forte. E o Senhor falando para, assim, me dizendo que Ele sabia, né? Ele entende. Então, você está passando por essas coisas que parecem muito pequenas, né? Para as outras pessoas, para quem não está passando, e às vezes pode até chegar ao ponto que a gente pense que é pequeno para o Senhor, mas mesmo as coisas pequenas para Ele, Ele sabe, como a irmã falou, né? A irmã Franco, Ele tem noção de quem a gente é e exatamente do que a gente precisa, por menor que seja, e ter pelo menos um pouco do vislumbre disso naquele momento foi assim sem igual, foi uma coisa que me marcou muito. Então foi muito bom para mim. Como é que isso influenciou teu relacionamento com Cristo, meu amigo? Com seu Pai Celestial? Eu acredito que uma coisa que aconteceu depois disso foi que eu consegui assim sentir que o Senhor realmente estava no controle. Então isso foi assim como uma tipo um alívio, sabe? Nossa, agora eu sei que talvez não seja no meu tempo, mas as coisas vão acontecer. Né? Eu já tive outras experiências um pouco parecidas com essas, com essa. Mas eu gostei porque isso fortaleceu muito o relacionamento que eu tive com o Senhor. Porque se a gente dá atenção para as nossas dificuldades e não busca Ele nessas dificuldades, acontece justamente o contrário. Em vez de a gente ser fortalecido, a gente acaba se afastando mais. E foi algo que me ajudou muito. É bom sentir que o Senhor conhece a gente. É maravilhoso, né, Richard? E a gente precisa, obrigado por compartilhar, meu amigo. A gente precisa buscar essas experiências, sabe? E saber por nós mesmos que o Senhor nos conhece pessoalmente, né? E Ele está ciente da nossa vida. E isso aí, como o Richard falou, ele aumenta, ele aprofunda o nosso relacionamento. E todos nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o Pai Celestial. E às vezes, esse nosso relacionamento carece desse tipo de experiência, de que Ele nos conhece, de que Ele está atento às nossas necessidades, né? Obrigado, Richard. Wanda e depois Rafael. É, quando ela fala essa parte de, por mais que você se sinta solitário, ele sempre está ao seu lado. Me lembrei que hoje eu estava conversando com um colega membro da igreja lá de Curitiba, eu acho. E ele perguntou como é que eu conseguia viver as coisas da igreja, como é que eu estava vivendo, né? Aqui tão longe. E foi isso, eu falei para ele, olha, eu tô fazendo tudo que está ao meu alcance, o senhor sabe. Mas ainda assim eu me sinto muito sozinha. Eu que às vezes não é nem. Eu digo assim, se tivesse pelo menos mais uma pessoa da igreja que vivesse aqui as mesmas coisas que eu, nossa, que bom seria. Isso me fez pensar muito o quanto que. O porquê que o Senhor nos deu a igreja em si. Qual é o objetivo da igreja? É muito mais fácil quando você tem outras pessoas com quem ninguém liga. Se eu não orar, ninguém liga. Sabe? Ninguém falar nada, não tem ninguém domingo falando pra mim. Vamos essa semana, irmão, você leu as suas escrituras, eu perguntando. E mas eu sei que o senhor percebe o meu esforço todos os dias de ir lá no aplicativo, mesmo que eu não consiga ler todas as escrituras que eu me propus a ler esse ano, mas eu leio um versículo, eu leio alguma coisa, eu ouço um hino, eu coloco um discurso, alguma transmissão, estava assistindo a transmissão das mulheres da Sociedade de Socorro, e agora tem o Instituto, que eu consigo assistir, e ele está mostrando que eu não estou sozinha, que ele está ao meu lado, que
Eu acredito que vai acontecer alguma coisa que eu vou ter mais a possibilidade de viver as coisas da igreja esse ano. Então, é isso. Acho que É tudo isso, Wanda. E obrigado por tudo isso. compartilhar, viu? Às vezes a gente pode até se sentir solitário, mas se a gente buscar o Senhor, Ele vai nos ajudar a ver que nós não estamos completamente sozinhos, né? Que Ele está conosco. A gente só precisa buscar Ele. Como essas pessoas buscaram saber a vontade deles com o Senhor e eles receberam essas revelações. Quando a gente se sentir sozinho, é só a gente buscar Ele, que Ele vai nos lembrar mais uma vez de que a gente não está completamente sozinho, que Ele está conosco, que Ele está ao nosso lado. Obrigado, Vana, por compartilhar. Rafael? Tava pensando aqui, tava falando, né? Desculpa. É, tem uma coisa que a gente tem que pensar, que é uma coisa certa que você falou, Fábio. A gente não tá só. Não existe isso. Tipo, não tem lógica para mim mais isso. As escrituras deixam bem claro desde a criação, né? Quando Deus, o Pai Celestial e Jesus Cristo criaram a Eva, né? Para que Adão não ficasse sozinho. Ele falasse, é bom que o homem fique só? Já tá aí. A gente já sabe isso quando a gente vai lá no templo. É a primeira coisa que a gente escuta já o sininho toca, né? Então já me lembrou isso. Então, não é bom que um homem esteja só, no sentido homem e mulher. Então, o Senhor, ele nunca vai deixar a gente só. E me lembrou muito de algumas experiências minhas durante esse tempo agora que eu tô tendo em relação a pensar estar só. Eu mesmo achei que o Senhor me abandonou. Pois, você tem uma fé muito grande, você é membro há tanto tempo. Uma coisa que eu aprendi hoje é que não existe fé forte se não for testada. Então a minha foi testada, né? E eu tava caindo na armadilha de passarinho já. Mas o Senhor, ele mostrou pra mim que a gente nunca tá só. Por quê? Porque no Jardim do Getsemane, até mesmo Salvador falou alguém muito melhor que a gente, melhor que eu, cada um que tá aqui nessa sala, falou naquele momento sozinho, né? Por que me abandonaste? A gente às vezes entende, né? Como se o Pai Celestial tivesse abandonado a gente, mas não. Às vezes é preciso, às vezes é necessário. E o Senhor manda um anjo, como o Pai Celestial mandou um anjo, né? Para fortalecer o Salvador, não aliviar, mas para só que ele pudesse deitar seu rosto machucado no ombro. E muitas coisas aconteceram na minha vida durante esse tempo agora, que eu fiquei pensando, caraca, mano, tudo errado, tudo ao contrário. É que o Senhor não me deixou mesmo, só pode ser brincadeira. Né? Meu missionário retornado, me esforço, faço um monte de coisa e tudo isso acontece, né? Problema de saúde, emocional. Eu até falava para meus pais aqui, cara, Deus me abandonou. Pai Celestial me abandonou, pai e mãe. Mas não, o Senhor, ele é tão misericordioso que ele faz aquela experiência dos nefitas. Eram mais de 2.500 pessoas e cada uma tocou ao lado dele. Eu também tive a oportunidade de tocar ao lado dele, saber que ele está do meu lado também. Ele está comigo. Então, Jeffrey Holland ele ensina que a gente sempre vai estar na sombra do Calvário, porque alguém muito maior que a gente sofreu, porque alguém muito melhor que a gente, alguém que se esforçou muito mais que a gente para que a gente não esteja só, para que a gente não sofra só, né? Então, essas são as palavras de Jeff Horrod, né? Eu testifico delas. Esse é apóstolo de Deus. Nós nunca vamos estar sós. O Salvador, ele prepara uma família pra gente, um marido, uma esposa, um filho, uma amiga, um amigo, um líder.
Até mesmo um cachorro, um gato, se for necessário, para te ver, que até isso ajuda. É engraçado, mas é. É verdade, né? E aí, Obrigado, obrigado, Rafa, obrigado. Essa é uma verdade importante, né, que a gente precisa lembrar. Meu convite para nós, meus amigos, é que a gente possa ponderar que evidências eu tenho visto na minha vida de que Deus me conhece. Que evidências eu tenho visto na minha vida de que Ele me conhece. Pensa sobre isso, tá? Pondera sobre isso. Tenta enxergar as evidências que Deus está te dando sobre essa verdade. Lembra aquela pergunta que a gente fez no início aqui? Que a gente perguntou, nossa, se o Senhor tivesse uma mensagem para você, o que que ele diria para você? Vocês deram alguns exemplos e o Alder Uchtdorf, ele compartilhou algo bem interessante aqui sobre uma mensagem que ele pensa, ele sente que o Senhor teria para vocês, para todos nós. Se o Senhor tivesse que falar conosco, olha o que o Alder Uchtdorf disse que ele falaria. Deixa eu ver aqui. Felipe, ô, presidente Barbosa, você pode ler para nós aí, presidente? Meu xará, presidente Barbosa. Com certeza. É, creio que ele começaria expressando seu profundo amor por vocês. Ele talvez expressaria seu amor com palavras, mas esse amor também fluiria tão fortemente apenas com sua presença. Seria inconfundível, tocando profundamente o seu coração e preenchendo toda a sua alma. Chamou tua atenção aí, presidente, nesse testemunho aí do Ollendorff. Nossa, aqui ele está falando do carinho, né? É uma coisa muito íntima, né? O carinho, o amor, o cuidado que o Salvador Jesus Cristo tem por nós, né? Porque ele nos conhece, como foi dito aqui, né? Então eu comparo isso aí que ele está dizendo assim, às vezes quando eu viajo, né, e eu fico muito tempo fora, longe da minha esposa, dos meus filhos, né? E quando eu volto, eu trato eles assim, é um reencontro, né? É um reencontro. Eu beijo, eu abraço, eu carrego no colo e eles fazem a mesma coisa. Então, é isso que vem na minha mente, né? O carinho, o cuidado e o amor íntimos e pessoais que o Salvador tem com a gente. E, Só, poxa, obrigado. só Oi, a pode presença, falar. só a presença dele, sem ele falar nada, só a presença dele já seria cura e refrigério para cada um de nós aqui. Nossa, é verdade, obrigado, meu amigo. Ele fala ali, né? Apenas com a sua presença, né? Nossa, isso já ia preencher a nossa alma. Obrigado, meu amigo, por compartilhar isso conosco. Eu testifico, meus amigos, que um dia que não está muito longe, todos nós vamos experimentar dessa presença dele. Nós vamos saber profundamente em nosso coração que ele nos ama. Se nós não sabemos disso agora ainda, mas um dia nós vamos saber, mas que possamos saber hoje isso. Mas um dia todos nós vamos estar na sua presença e vamos sentir o amor inconfundível, puro e perfeito e profundo que ele tem por cada um de nós. E o que ele espera de nós é que possamos sentir esse amor hoje, que possamos guardar os mandamentos dele, possamos confiar nele, seguir a sua voz, né? E nos preparar para esse encontro que nós vamos ter com ele. Ainda lá em Doutrina e Convênios, nós, na seção 25 dessa designação, lá nós vimos aqui umas revelações que o Senhor deu para alguns santos, para o profeta, e na seção 25 é uma revelação dada para Emma Smith, que é a esposa do profeta. Queria que vocês ponderassem
o que que você sabe sobre Emma Smith? O que que você sabe assim de marcante sobre ela que é algo vívido na sua mente, no seu coração sobre essa mulher, sobre essa importante mulher na história da igreja, da restauração? Pensa sobre isso. O que que você sabe sobre ela? Ah, que tem alguns acontecimentos, apenas alguns acontecimentos importantes que ela vivenciou durante, durante a restauração. Shirley, você consegue ler para nós? Sim, imagine como você teria se sentido ao vivenciar estes acontecimentos da vida de Emma Smith. Emma esperou com acho que é coração, né? Com o carrossel. Ah, carroção. Carroção no fundo do Monte Cumora, quando Joseph recebeu as instruções finais e as placas de ouro de Moroni. Emma serviu como primeiro escrevente de Joseph para a tradução do livro de Mórmon, e mais tarde essas páginas do manuscrito foram perdidas. O primeiro filho de Joseph e Emma viveu apenas algumas horas, e Emma ficou tão doente que quase morreu. Emma entrou nas águas do batismo sob ameaça de violência da turba. Naquela noite, Joseph foi preso sob falsas acusações, atrasando a confirmação de Emma. Opa! Olha, temos até uma outra participante aí. Obrigado, obrigado, Shirley. Olha só, né? Como é que vocês se sentiriam aí se vocês vivenciassem algumas dessas experiências? Como é que você acha que teria sido para você vivenciar algumas dessas aí? Não é fácil, né? São situações assim que acredito bem difíceis, né? Acho que a gente não, assim, eu nem me imagino, né, passando por uma situação assim. Então era uma mulher bem forte, de fé e que confiava no Senhor. E o melhor, né? Ela acreditava que realmente Joseph era um profeta, porque ela o apoiou durante todo esse tempo. Então, é um grande exemplo para nós. Às vezes eu fico assim pensando, né? Quando nós temos a oportunidade de servir, ou no caso, né, o meu esposo, que é um líder na igreja, às vezes nós passamos por situações que a gente precisa demonstrar esse amor e esse apoio, e a confiança de que realmente é chamado pelo Senhor. Então, Emma, para mim, é um grande exemplo assim de mulher e de apoio, né? A gente tem que se espelhar, principalmente apoiar o meu esposo como líder na igreja. Legal, obrigado, Shirley. De fato, ela. Oi, alguém mais quer falar? Desculpa. Errado. Mas de fato, Emma, ela é um exemplo para nós de fé, de força, né, de coragem, né? Eu gostei muito do que a Shirley falou, que ela tem atributos que a gente pode estudar e que a gente pode ver nas irmãs da igreja, nos irmãos, e que a gente precisa desenvolver, né? E realmente apoiar os servos de Deus e apoiar o reino de Deus. E ela era uma mulher que apoiava o reino de Deus, custe o que custar. É, muito exemplo a ser seguido. Rafael e Wanda? E, Barbosa, essa mulher, ela tem meu respeito e muito, viu? Porque ela sabe o que é perder. É, a própria igreja mostra, cara, ela perdeu muita coisa. Filho, família, marido. A gente não entende muito a pressão psicológica que ela estava passando. Era tão grande que, por exemplo, tipo, o fato dela ter perdido o primeiro filho,
para a família dela, era um sinal de uma maldição de que Joseph Smith era uma pessoa falsa, que era um profeta falso. Então, era uma pressão muito grande que ela sofria, né? Então, imagine a pressão dos pais, da sociedade, das pessoas à volta dela e toda a perseguição que ela passava. Ela é digna de uma, como o Senhor fala, né? De ser uma eleita, uma mulher eleita do Senhor. Ela tem todo o respeito que a gente poderia dar para ela, né? Por ter passado por tudo aquilo e ter ajudado, né? O profeta Smith na tradução do livro de Mórmon, como escrevente, ter ajudado como mulher, ele ter apoiado como esposa, né? Então, certamente, para qualquer homem da igreja, ela seria um exemplo de atributos que qualquer homem gostaria de se casar com uma mulher, né? E isso é uma coisa muito importante. Tá aí, ó, o Senhor já está dando um exemplo pra gente, né? De buscar uma mulher para casar. Esse é o exemplo perfeito. Ela é um grande exemplo mesmo, né, Rafa? Obrigado. Eu acho que tinha mais alguém que levantou a mão, eu não vi, foi rápido. Alguém mais queria compartilhar algo? Eu tinha levantado a mão Oi, rapidinho. oi, Ivan. É Desculpa, só não tinha. porque as pessoas já falaram bastante coisas sobre ela, mas o que me veio à mente e que eu penso que se ela não tivesse sido uma mulher tão fiel, ela poderia ter prejudicado o chamado de Joseph. Porque imagina tu tá em casa passando por todas as situações que ele estava e tendo uma mulher que ficasse é, duvidando, que ficasse provocando, culpando ou dificultando mesmo a missão dele. Então, eu acredito que o Senhor, ela foi realmente uma adjuntora digna do profeta, porque ela o apoiou quando ela poderia prejudicar esse chamado, né? Se ela fosse fraca, se ela não tivesse suportado tantas adversidades. Interessante que você falou, Wanda, que foi na sessão 25, ela recebeu um chamado do Senhor de estar ao lado do profeta e apoiá-lo. E porque ela cumpriu bem o chamado dela, Joseph também conseguiu cumprir o dele. E isso demonstra, né, a importância da gente, como foi falado na sessão 23 lá, de nós fortalecermos a igreja, de cumprirmos nosso papel na restauração. E ela é um exemplo para nós de alguém que cumpriu o seu papel na restauração. E também, obrigado, Wanda. Na sessão 25, o Senhor deu alguns conselhos importantes para ela que podem também se aplicam a nós e que, acima de tudo, nos ajudam a ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Aqui nesse slide, tem três conselhos que o Senhor deu para Emma. Não murmures, conforta confortar e explicar as escrituras e exortar a igreja. Então, eu queria propor o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver. Tá bom. Ó, presta bem atenção, hein? Andréia, Camila, Felipe, Shirley e Gabriel. Eu queria que vocês ficassem com o azul. Andréia, Camila, Felipe, Shirley e Gabriel. Ficassem com o azul, não murmurar. Não murmures. O Luiz, o Moacir, o Rafael Silva, o Richard e a Sabrina vão ficar com o laranja, de confortar, tá bom? E a Sofia Lobel, Tayla, Wanda, o Evelyn e Yasmin vão ficar com verde, de explicar as escrituras e exortar a igreja. Então, eu vou dar dois ou três Pode repetir de minutinhos. novo, professor? Quem falou? Pode repetir Luiz? de Luiz, novo? você está com laranja, de Aham, confortar, tá bom? tá ok. Então, eu vou dar 3 minutinhos para você estudar o comando que está aí na sua designação. E tem duas perguntas ali para você ponderar aí. Depois eu queria ouvir alguns comentários de vocês. Ok? Alguma dúvida, pergunta? Se alguém não sabe não entendeu aí seu grupo, me avisa aí que eu lembro de novo. Qual escritor a gente vai estudar?
do laranja. Na verdade, não, é só para ler o comando mesmo, o Luiz. É o que está em laranja, tá Tá bom? ok. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Tempo. Eu queria ouvir pelo menos um comentário de cada um dos grupos aí, do grupo azul, laranja e verde, sobre esses conselhos, especialmente suas ponderações para uma das perguntas que do seu grupo, tá bom? Então, no grupo azul aí, quem gostaria de compartilhar aí suas ponderações sobre esse conselho de não murmurar? Andréia, Camila, Felipe, Shirley, Gabriel. Eu posso, presidente. Eu gosto Vá. muito da que fala como evitar murmurar pode nos ajudar a nos tornar mais semelhante a Jesus Cristo. E quando nós estamos murmurando demais, infelizmente nós não conseguimos perceber as bênçãos que nós temos ao nosso redor. Então, como o Salvador Jesus Cristo, ele não fazia isso. Claro, não significa que a vida dele aqui foi fácil, ele passou por muitas provações. Mas quando nós murmuramos demais, nós acabamos perdendo a oportunidade de observar ao nosso redor. Então a nossa vida ela fica cinza, ela fica no escuro. Realmente nós
Só vamos ter aquele costume de sempre continuar murmurando e mais e mais. Infelizmente, nós não vamos conseguir ter uma felicidade. Então, achei muito interessante. Obrigado, obrigado. E às vezes, né, Camila, a murmuração, ela nos torna amargos, né? Como você falou, ela nos cega e nós não conseguimos ver a vontade e os propósitos do Senhor na nossa vida, né? Obrigado, obrigado, Camila. Só uma última pergunta para o Grupo Azul. Vocês conseguiram lembrar de uma ocasião na vida de Jesus Cristo em que ele se recusou a murmurar? Conseguiram lembrar de alguma ocasião? O que vem na minha cabeça sempre é quando ele tá ali no Getsemane. Não consigo ver outro momento. Esse é o momento em que ele não murmura, né? Ele tem um momento dele ali de dor, de aflição, né? Tudo que ele tem passado ali. Mas ele pede até para o Senhor, né? Se pudesse afastar aquele cálice. Mas ele iria fazer a vontade do Senhor, que era a vontade do Pai. E ele iria fazer. Ok, Então, ok, obrigado. é um momento importante. Obrigado, Andréia. E essa ocasião na vida dele, a gente até viu isso em outras aulas para trás, que murmurar às vezes tem a ver com nossa vontade. Às vezes a gente murmura porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. E quando a vontade de Deus é feita, a gente não murmura, a gente confia. No tempo, seja o tempo que for necessário. Obrigado, André. Grupo 2, laranja, confortar. Quem gostaria de compartilhar aí suas ponderações? Luiz, Moacir, Renê, opa, já temos alguém ali. Rafael? É, um exemplo da vida do Salvador é quando ele estava na cruz do Calvário, a mãe dele, Maria, estava sofrendo, né? Ele confortou ela, designando, né, João para como se fosse seu filho, entre aspas, né? Para que cuidasse dela. Então, ele ministrou ela carinhosamente naquele momento, mesmo Excelente. só, né? Conseguiram ouvir? Sim, sim, estamos ouvindo. Agora, como podemos confortar as pessoas, né? Existem várias maneiras, né? A maneira mais simples possível que a gente pode fazer isso é ouvindo uma pessoa quando ela quer falar algo. Ok, Principalmente quando ela quer desabafar algo que a sente desconfortável presa, oprimida, né? Como o Salvador fez várias vezes entrevistando as pessoas. Agora, uma coisa recentemente que você, né, recebeu, ofereceu, né, para comportar alguém, muitas coisas, Fábio. Olha, o que eu mais faço ultimamente é parando, sabe, na rua, pegando na mão das pessoas, falando que amo elas, legal. dizendo para elas que o Salvador ama elas. Hoje eu recebi uma mensagem de um jovem da igreja, né, da minha ala, me agradecendo muito por ajudar ele a entender certas coisas que ele não compreendia. E ele agradeceu muito por ajudar ele a querer ajudar outras pessoas. Então, eu ajudei ele a ajudar outras pessoas. Então, se tornou uma pequena bola de neve, né? Eu achei interessante, muito confortador para mim, que eu pude ajudar essa pessoa e confortar ele, porque ele é um jovem muito tímido, com dificuldades, né, para se comunicar e falar. E não, ele queria, ele tem um desejo de ajudar, mas não conseguia, né? E pude instruir ele de Ok, como deveria fazer isso, né? E ele teve a experiência dele, ele compartilhou comigo nessa experiência, ele agradeceu muito. Então, essas são várias maneiras que a gente pode fazer, né?
Certo? Obrigado, obrigado, Rafa. Excelentes comentários, muito bom. Richard, depois Então, Moacir. perfeito, eu gostaria de comentar um pouco também. E uma coisa que eu gosto, respondendo tanto a pergunta sobre Salvador quanto a primeira, eu acredito que uma coisa que o Salvador fazia é que ele sempre buscava, né, as pessoas que eram necessitadas. Então, dificilmente ele estava com pessoas que eram, assim, nossa, muito bem de vida, ou tinha uma vida, assim, perfeita, né? Ele buscava as pessoas que realmente precisavam dele, né, a cada momento. Um momento que eu gosto muito, que é muito marcante, é quando ele anda por um bom tempo, né? E ele para numa cidade que ele traz de volta à vida o filho da viúva de Naim. E é muito legal Sim, porque ele vai exatamente para isso. Então, é uma peregrinação para ministrar aquela mulher específica. Eu gosto muito desse momento. E isso é uma prova de que ele busca, né? Ele buscava constantemente as pessoas que legal. precisavam da ajuda dele. E eu já aproveito isso para responder a primeira também, né? Eu acredito que uma coisa que a gente pode fazer é buscar, porque foi sempre muito difícil para mim na minha vida demonstrar empatia e poder é, expressar esse conforto, né, para as pessoas. Eu achei sempre muito difícil. Mas se a gente não busca, vai ser mais difícil ainda, porque a gente precisa desse hábito, né, desse costume de fazer isso. A gente precisa dessas experiências na vida. Então, eu acho bem interessante. Foi o que eu pensei sobre essas duas partes. Poxa. E pegando o que o Rafael falou, né, de busca, se a gente buscar, sempre vamos poder encontrar pessoas que precisam assim, de conforto, de consolo. Se a gente buscar com pequenos atos todos os dias, como o Rafael também falou, nós vamos ter a oportunidade de sermos mais semelhantes a Cristo, confortar aqueles que precisam. Obrigado, obrigado, Richard. Moacir, e depois vamos para o Grupo Verde, para fechar. Rapidamente, que eu, logo quando eu li isso e falar na primeira pergunta, né? Na verdade, da vida do Salvador. Pense em uma ocasião que Jesus Cristo confortou as pessoas. Eu lembrei muito sobre a expiação, né? Quando ele estava prestes a ir para o Getsemane e sofrer por todos nós. E acho que não tem uma passagem específica, mas várias, né? Por exemplo, quando ele pega a orelha do soldado que Pedro tinha cortado, ou quando ele dá atenção aos discípulos dele, em vez de simplesmente pensar nele que estava sofrendo por toda a humanidade naquele momento. E eu acho que a gente pode aprender muito tanto com o exemplo do Salvador quanto do exemplo de Emma, que está falando aí também, que eles dois foram muito altruístas, né? Acho que a palavra que realmente Legal. mostra isso é altruísmo ou abnegação. Eles se esqueceram de si próprios e se doaram para as outras pessoas. Eu acho que é exatamente isso que a gente pode fazer para confortar os outros, é esquecer um pouco da gente e se doar para o próximo. Acho que isso é uma coisa bem difícil, mas é, é um dos maiores, se não o maior, atributo do Salvador, eu diria. Obrigado, Moacir. Que visão importante também, né? É, eu oro para que a gente possa ponderar como é que a gente pode ser mais altruísta, né? Como é que podemos esquecer mais de nós mesmos e olhar um pouco mais para as pessoas, né? Como Emma, como Joseph. Esse é o nosso papel na restauração. O Senhor espera isso de nós, como seus discípulos na igreja. Poxa, obrigado, obrigado, Moacir, por partilhar isso conosco, né? Ah, excelente. Grupo Verde. E Eu que vocês gostaria de poderiam comentar, compartilhar conosco? Opa, vamos lá. é, Yasmin? é, sobre o tema que está mesmo de explicar as escrituras e exortar a igreja. Primeiro eu não sabia o que era exortar, então eu pesquisei rapidamente e descobri que era animar, estimular a igreja. E como está em uma das perguntas da vida de Salvador, eu me lembrei muito que o Senhor ele explicava por meio de parábolas. E apesar de eu não saber detalhadamente cada uma, porque eu estou conhecendo Jesus Cristo mesmo agora, mas eu sei um pouco mais sobre a Emma, que ela fez os cantos. E toda vez que eu leio um canto, eu sinto que está explicando alguma escritura para mim. Então, isso me fez refletir que, por meio da alegria de se cantar, a gente também consegue aprender mais sobre o Salvador.
Coisa linda, obrigado, Yasmin. Todos nós estamos aprendendo um pouco mais sobre o Salvador, né? O Sermão da Montanha é um excelente exemplo dele ensinando as Escrituras. E os hinos da igreja, como você bem lembrou, a Emma, ela organizou o primeiro inário da igreja. E os hinos também são escrituras, também são formas de ensinar o Evangelho. Eles trazem profundas mensagens de verdades espirituais que podemos utilizar para ensinar o Evangelho e para também conhecer o Salvador Jesus Cristo. Obrigado por compartilhar conosco. Alguém mais do Grupo Verde? Quer compartilhar algum pensamento? Wanda? Eu, Vamos sim, eu lá. gostaria. Logo aqui no final, fala que Emma convidou as mulheres da sociedade de socorro a praticar caridade, prestar socorro, fortalecer umas às outras, arrepender-se e perdoar. E eu estava lembrando da escritura de Mateus 25, que Jesus Cristo ele está ensinando ali, né, a igreja naquele momento reunida, Legal. as pessoas que conheciam. E ele fala sobre aqueles que estarão com ele, como que o Senhor vai dividir no final as pessoas entre as ovelhas e os bodes. E como que isso determinará? Que é exatamente por esses atos, né, que nós podemos nos propor a fazer aqui nessa terra, como visitar alguém que está enfermo, como alguns outros irmãos já falaram, é, prestar socorro, consolar alguém que precisa de consolo. E ele fala sobre vestir alguém que está nu, sobre dar de beber para alguém que está com sede. E são pequenas coisas que nós podemos fazer em nosso dia a dia. E que, assim como Emma falou, né, para aquelas mulheres praticarem, o Salvador também nos ensina sobre isso. Legal. E me fez até fazer uma lista aqui, eu estava pensando de pessoas que eu posso visitar, pessoas mais velhas aqui na nossa comunidade que eu posso visitar, para que eu possa viver um pouco disso também, né? Fazer um pouco disso. Obrigado, Wanda. E a ideia é essa, né, de nós estarmos juntos aqui, é ver aquilo que o Espírito vai nos indicar a fazer, que nós precisamos fazer. É a mensagem personalizada que o Senhor vai mandar para nós ao estudarmos seu Evangelho, as verdades, suas doutrinas. Obrigado, Wanda. Poxa vida, meu convite para nós, queridos amigos, mais uma vez, que possamos ver como nós estamos, né? Será que eu preciso melhorar e não murmurar? O que eu posso fazer para confortar quem eu posso confortar hoje, ainda hoje, ou amanhã, no meu discipulado? Como tenho sentido o poder das palavras de Cristo em minha vida? E tem algo muito poderoso que a gente pode fazer. A gente pode, sempre que pudermos, sempre que estivermos estudando as Escrituras, nós podemos ver esses princípios de não murmurar, de confortar, de ensinar e nos perguntar: nossa, quando foi que Jesus Cristo foi um exemplo disso? E olhar para Cristo e olhar para o poder que ele tem. Então, eu sei que essas coisas são verdades, amigos. Eu sei que esses conselhos são tão atuais e eles são aplicáveis a cada um de nós. E o meu convite é que a gente possa estar atento à voz do Senhor, que nós possamos buscá-lo para saber qual é o nosso papel hoje na igreja, o que que ele espera de nós. Que mensagem o Senhor teria para mim hoje? Que eu possa buscar ouvi-lo e seguir essa mensagem. Ele vive, ele nos ama. Os céus estão abertos e ele fala conosco por meio de uma oração sincera, por meio dos seus profetas, por meio das escrituras, por meio de líderes inspirados, por meio de nossos entes queridos, por meio de amigos verdadeiros. O Senhor fala conosco. E eu testifico dessas verdades e compartilho o meu amor com vocês e obrigado por vocês estarem aqui, pela sua participação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa próxima aula, meus amigos, será a lição, as sessões 27 e 28, tá bom? Que é a designação do Vem Segue-me da semana que vem. Vamos encerrar aqui com uma oração. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Renê, você pode oferecer a oração para nós, meu amigo?
Com certeza.